Nós vamos meditar, estudar e nos alimentarmos do texto que está em João capítulo 15, versos de 1 a 11. Vou pedir à minha esposa, Júlia, que venha me auxiliar neste momento, fazendo essa leitura. João capítulo 15, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Obrigado pela leitura, Júlia. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra lida, que ela entre no nosso coração pelas asas do teu Espírito, que vai nos iluminar pela tua misericórdia, nos trazer, Senhor, renovo, santificação e nos aproximar mais do Senhor Jesus, nos dando sabedoria, porque nós viemos aqui, Senhor, para ouvir da tua palavra. Então pedimos que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Homens, mulheres e plantas. O que o agricultor, o que uma planta tem a ver comigo? Ramos, a videira. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um jardim na minha casa. Uma vez eu levei um amigo lá e eu estava muito feliz com o meu jardim. Tinha feito umas arrumações assim, né? Cortei, aparei algumas plantas, enfim, dei uma ajeitada e perguntei para ele: o que você achou do meu jardim? E aí ele sorriu, olhou para mim e disse assim: você não vai querer saber o que eu estou pensando. Ele achou que estava horrível aquele jardim, porque o meu jardim não é igual ao jardim que o Gilmar faz, aqui da Igreja Presbiteriana de Curicica. Quem está aqui sentado na igreja, participando conosco hoje, já conhece o jardim que o Gilmar cuida. É maravilhoso. Você que está na internet, nos assistindo, você precisa vir à Igreja Presbiteriana de Curicica e conhecer o jardim da igreja. Mas o jardim, ele tem uma coisa muito interessante. Eu não converso com as minhas plantas, eu converso com o meu cachorro. As plantas eu não converso. Mas eu conheço bem as minhas plantas. Já percebi, cuidando delas, que algumas plantas, elas se desenvolvem muito bem no sol, são resistentes ao sol, gostam do sol, ficam bem. Outras plantas não ficam bem no sol, ficam bem na sombra. Cheguei a essa conclusão, vendo que algumas estavam secando, morrendo com os raios solares, com aquele calor. E aí tive que fazer umas mudanças no meu quintal, troquei de lugar,
até chegar à organização que pudesse proporcionar a todas as plantas, elas se desenvolverem bem. Eu tenho cactos, que não posso botar muita água, senão o cactus faz o quê? Ele começa a ficar mole. Eu tenho que, de vez em quando, colocar água, não muita. Outras plantas precisam colocar muita água. E sabe uma coisa que também tem no meu jardim? Plantas parasitas. Elas crescem, que é um absurdo. Elas tomam todo lugar, elas vão entrando dentro das outras plantas, vão se enroscando, e para conseguir tirar aquilo, eu começo a arrancar, e sai junto muitas plantas boas. Essas plantas parasitas, elas sugam a energia das outras, elas são assim. Então, tenho também algumas plantinhas que são muito, muito frágeis, que eu preciso estar colocando adubo mais do que outras. Tenho plantas ali que precisam de mais espaço, que você começa a plantar ela pequenininha e ela começa a se expandir e não cabe no vaso. Eu preciso colocar num vaso grande, outras eu preciso colocar direto na terra do jardim, outras eu posso colocar num lugar alto. Ou seja, eu preciso pensar de forma individual. Cada planta tem a sua especificidade, a sua resistência, a sua adaptação. E nós também somos assim, porque todos nós temos especificações diferentes, características diferentes. Alguns de nós são muito resistentes às dificuldades da vida. Outros de nós são muito mais sensíveis. Tem entre nós irmãos que são hipersensíveis, muito sensíveis, que são assim, você tem que tomar muito cuidado como vai falar, você tem que pegar essa pessoa e trazê-la para perto de você, e entendê-la pessoalmente, e tomar cuidado com as palavras. Na igreja, não podemos dar qualquer ministério para todo mundo, né? Pegar o ministério e jogar avanço. Olha, quem quiser fazer isso, faz. Não é assim. Você precisa estudar as pessoas, ver aonde elas se sentem bem, aonde elas se desenvolvem, quais são os seus talentos, quais são suas limitações, quais são os seus sonhos, seus desejos, que desejos Deus colocou em seus corações, e que tipo de alimento, é claro que a partir da palavra de Deus, qual alimento específico, qual palavra você precisa nutrir esses corações. Como você vai preparar essas pessoas de que forma elas estão trabalhando. Houve um tempo em que, há muito tempo atrás, eu conversando com um amigo, pastor também, e eu dizia para ele, a igreja é um lugar cheio de problemas, a igreja tem muitas dificuldades, será que não seria melhor ficar em casa e ir para a igreja? E na igreja tem tantos irmãos que têm problemas, que se aborrecem às vezes. E ele me disse o seguinte, a igreja é um embrião de preparação, a igreja é um lugar, é uma incubadora da nossa fé, é um lugar de preparação da santificação. Na igreja nós colocamos para fora o nosso eu, e esse nosso ser, ele interage com os outros irmãos, e nós nos descobrimos, e nós nos entendemos, e nós nos percebemos, e nos exortamos, e nos preparamos, porque a igreja, a comunhão dos irmãos, faz parte desse processo de santificação, de preparação. Deus está te preparando na igreja. Nós estamos no jardim de Deus, e no jardim de Deus existe um agricultor. A Bíblia fala, o texto que nós lemos, fala de um agricultor. O meu pai é o agricultor. Jesus está falando de quem? De Deus Pai, a quem Cristo, Deus encarnado, se submete a Deus Pai. E Jesus Cristo é quem? É a videira, é a fonte, é dele que nós nos alimentamos. A partir de Cristo, nós fomos plantados, nós nos desenvolvemos, nós somos ramos, e Cristo é essa videira.
E os ramos é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Nós estamos ligados à videira. Você já viu uma videira se desenvolver longe do tronco da videira, da raiz? Você já viu? Ela precisa estar ligada. No texto, no livro, no verso 16, diz que ele é o agricultor que escolhe a planta e não o contrário. É ele que nos escolhe. O agricultor nos escolhe. O agricultor nos percebe. O agricultor compreende nossas dificuldades e ele nos alimenta e ele cuida do nosso desenvolvimento. E aí, novamente, eu venho a lembrar de quê? Do meu jardim, que ainda que seja um jardim meio amador, vamos dizer assim, não sou um profissional de jardinagem, mas eu compreendo as minhas plantas. Se eu não alimentar as minhas plantas, se eu não colocar água para elas, se eu não colocar adubo, se eu não cuidar, se eu não tirar as ervas daninhas, elas vão morrer, porque elas só podem me conhecer se eu me apresentar para elas, se eu estiver no jardim. Deus é aquele que anda no meio do seu jardim, e a seiva é o alimento do ramo. A seiva, ela vem da raiz e sobe pelo tronco e chega aos ramos, e assim nós somos alimentados. Cristo, ele é a fonte da nossa força, da nossa alegria, da nossa vida, da nossa santificação. Nós nos alimentamos de Cristo a partir da sua palavra. Para viver, então, é preciso estar o quê? Ligado em Cristo. Desta forma, eu posso entender que é possível alguém se alimentar de Cristo estando fora de Cristo? É possível você se desmembrar da comunidade de fé e viver bem? É possível você ter uma vida de santificação longe da comunhão da igreja? É muito difícil, é muito complicado, porque os ramos precisam estar ligados à videira, e Cristo, Ele quer a igreja, Ele trabalha pela igreja, e Ele abençoa a igreja, Ele alimenta a igreja. Nossa ligação com Cristo, com a videira, é uma relação que levam 3 itens muito importantes para o nosso desenvolvimento: confiança, obediência e amor. O texto de João capítulo 15, ele abrange, ele fala, está ali dentro desse texto, esses 3 pontos que nós podemos encontrar ali. É a confiança, sendo nós pessoas autônomas, que buscam autonomia, que por vezes nós achamos que não precisamos de nada, que eu cuido de mim mesmo, estamos muito propícios a confiar nas nossas capacidades. Entretanto, o texto bíblico, ele nos convida, ele nos aponta um caminho, uma direção mais segura e feliz, que é a dependência do ramo. Portanto, nós precisamos de quê para estar ligado a esse ramo? Confiança, confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus, e também obedecer às palavras do Senhor Jesus, porque a palavra é a luz para o nosso caminho, e ela nos orienta, e ela nos mostra a melhor forma de se viver, e sermos felizes nessa terra. E por fim, também amor, porque existe uma coisa que nos liga a esse ramo, existe uma coisa que nos liga a essa planta, a essa videira que é Cristo. Ela se chama amor. Nós somos ligados por amor. Imagine que numa planta os ramos começam a brigar, começam a ficar incompatíveis, começam a rejeitar uns aos outros. Não será esta árvore próspera, ela simplesmente vai se acabar, porque os ramos da árvore começam a brigar entre si e não se aceitam. Portanto, nós precisamos, para estarmos ligados a Cristo, a videira, nós temos que ter confiança em Cristo, nós temos que ter obediência à palavra, e nós temos que ser ligados em amor, cultivar o amor. Meus esforços não geram frutos.
ó Senhor, mas os meus esforços não geram frutos. Parece que o pregador só está falando da igreja, o pastor está falando da comunidade de fé, das experiências que acontecem dentro da igreja, mas a minha vida é muito maior. Eu tenho minha profissão, os meus afazeres ao longo da semana, tenho os meus problemas pessoais, tenho minha vida profissional que é muito complicada. Eu tenho sonhos, e perseguindo estes sonhos, por muitas vezes eu tenho que me deparar com obstáculos, eu tenho que me deparar com frustrações, e eu me esforço tanto, eu faço tanta força, eu me dedico, eu gasto tempo, mas não tenho conseguido gerar frutos. Eu posso estar agora conversando com você que não tem dado frutos na igreja, posso estar falando com você que não tem dado frutos no seu trabalho, ou você que não tem conseguido gerar frutos na sua casa, com a sua família, com o seu filho, com as necessidades que acontecem dentro de um lar. Não tenho conseguido gerar frutos. Mas por quê? Por que não tenho conseguido gerar frutos? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os seus olhos, para a sua percepção, fazer você pensar numa coisa: não tenho conseguido gerar frutos, porque não queremos ouvir a videira. Não queremos ouvir a videira. Eu já fui jovem, já fui muito novo, e eu tenho hoje um filho jovem. Meus amigos da minha época hoje têm filhos jovens, e nós observamos as mesmas coisas, os mesmos problemas que nós tínhamos com os nossos pais, nós temos agora com os nossos filhos, sendo agora pais, e tendo que diluir as dificuldades que nós gerávamos no futuro, no passado, para os nossos pais. Ou seja, não gostávamos de ouvir os nossos pais. Por que eles falam tanto? Por que eles nos dão orientações? Será que é porque eles querem simplesmente gastar tempo falando? Não, eles nos amam, eles já foram jovens e eles querem nos orientar. Muitas vezes nós não geramos frutos porque não ouvimos os nossos pais. O texto bíblico diz, lá em João 15, 10, 11, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha Deus falando aos nossos corações, olha o Senhor Jesus nos dando uma voz, uma orientação, dizendo: eu falo para vocês, eu dou orientações para vocês. Por que eu falo? Vocês me acham chato de tanto dar orientações como pai? Mas o que eu quero é que a sua satisfação, que a sua felicidade seja completa. É por isso que eu falo. Nós, muitas vezes, não temos gerado frutos. Por quê? Porque você só quer pedir e não quer atender. Como é a nossa oração? Como é o nosso momento de devocional com o Senhor diário? Será que é uma lista de pedidos do supermercado? Tem um autor que chama Juan Carlos Ortiz, acho que é isso mesmo, Juan Carlos Ortiz, um pregador, ele fala isso no seu livro, O Discípulo. Ele diz que parece que na hora da oração, você escreve como se fosse a lista do mundial, supermercado mundial. Você leva lá aquela lista, Senhor, está aqui. Você pede, mas nessa conversa, em algum momento Deus quer falar ao seu coração, porque Ele fala através da sua palavra. Ele manda o seu obreiro, fala através do pastor, fala através do louvor, porque o Espírito Santo está em nosso coração, e Ele nos faz compreender que Deus quer falar ao seu coração à luz da sua palavra, mas nós não queremos ouvir, nós só queremos falar. Então por que eu não gero frutos? Porque eu só quero falar, eu não quero ouvir. Também não gero frutos, sabe por quê? Porque você quer escolher as respostas. Sabe as pessoas que conversam com a gente, mas elas
já tem a resposta. Ela te pergunta uma coisa e antes de você dizer, mas é isso, nós colocamos as nossas preferências na boca de Deus, porque nós queremos que Deus responda aquilo que a gente quer. Nós não queremos ouvir, porque numa conversa com Deus, Ele sendo autônomo e tendo vontade própria, pode ser que nesta conversa Ele não queira falar, talvez Ele faça silêncio, talvez Ele queira que você fique esperando um pouco, e de repente Deus não fala naquela hora, Ele vai falar depois, mas porque Deus não disse naquela hora, você faz o quê? Coloca a resposta na boca de Deus. Nós muitas vezes não geramos frutos, porque nós colocamos as respostas na boca de Deus. A gente é assim na igreja, a gente é assim no trabalho, a gente é assim em casa, na sua vida, seus planos, seus sonhos. Você foi por um caminho e lá na frente pensou, não devia ter vindo por aqui, deu tudo errado. Talvez você tenha colocado palavras na boca de Deus. Muitas vezes nós nos frustramos também. Sabe por quê? Porque não aceitamos as nossas limitações. Não aceitamos. Eu tenho que ser um Superman. Eu tenho que ter superpoder, eu tenho tudo. Eu preciso acertar sempre, eu preciso estar certo. Eu não aceito que eu tenho um defeito, porque se ele acerta, eu não acerto. Isso não é saudável. Nós podemos ir muito mais longe na nossa vida e viver de forma feliz quando conseguimos ter a maturidade de compreender que eu tenho limitações, que eu não posso fazer tudo. E o amor de Deus, esse amor que Ele fala no texto, que é um amor de liga, que é um amor que nos une, que é um amor que faz a igreja estar sempre junta, esse amor que nos dá comunhão com o irmão, é um amor de tolerância, é um amor de compreender que meu irmão não consegue fazer muitas coisas que eu consigo fazer, e eu preciso ter a maturidade de compreender que eu também não vou conseguir fazer coisas que ele faz, e assim seremos felizes, porque Deus espera de você o quê? Sucesso? Deus está cobrando de você sucesso? Não, Deus está esperando que você obedeça, simplesmente obediência. Nós, muitas vezes, nos frustramos. Se Deus está reclamando, é porque Ele ainda não desistiu de você. Às vezes a gente se incomoda, né? De uma palavra, de uma exortação, de um irmão mais experiente do que eu, me deu uma orientação que eu não gostei, desceu quadrado, não diluí bem isso. Temos muita dificuldade de ouvir a orientação, mas aquela crítica salgada, aquela crítica que me aborrece, que me entristece, é muitas vezes uma luz que se acende para teu futuro, apontando um caminho melhor de paz. Na verdade, é um pai falando através do irmão uma palavra de vitória, para que você reflita e para que você pense e melhore, porque ele não está ali para te humilhar, ou dar uma palavra para te sufocar, ou mostrar que você não vale nada, ou que você é um derrotado. Deus conhece você, Deus te conhece. Se você é um derrotado, ou se você fosse um derrotado, Deus te conhece. E o pensamento que eu te apresento hoje para você pensar é o seguinte: se Deus está brigando comigo, se Deus está repetindo, batendo na mesma tecla, e eu tenho ouvido algumas advertências, é porque Ele não desistiu de você. Temos que levar esse exemplo para o trabalho. Meu chefe reclama muito de mim, meu chefe me critica, meu chefe fica puxando uma postura diferente, que eu não gosto, eu não quero ser assim, mas ele fica tentando me moldar. Meu chefe quer que eu seja outra pessoa, enfim. Isso significa que o teu chefe, ele briga tanto com você, é porque ele não desistiu de você.
Porque o dia que o teu chefe começar a aceitar tudo que você faz, você vai chegar atrasado. Ô chefe, desculpa que eu estava atrasado. Não, relaxa, fica tudo bem, vai lá. Ô chefe, eu deixei cair ali, quebrou. Não, tudo bem. Ele começa a aceitar tudo que você faz e está tudo bem. Sabe o que isso significa? Isso é um mau sinal. Significa que ele desistiu de você. Pode ser. Mas, se ele ainda tenta dialogar, é porque ele não desistiu de você. O texto diz, lá de João 15:2, ele diz: todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus tem expectativas contigo. Deus, ele quer ver mudanças na sua vida. Mas para que essas mudanças? É só uma mudança estética? Não, ele tem um sonho com você. Ele quer que você melhore, que as coisas comecem a dar certo para você. E aí o grande jardineiro, esse agricultor maravilhoso que é Deus, ele pega a planta e vê que o ramo não está bom, e ele vai e corta aquele ramo, ele vai podando o ramo, ele vai tirando as arestas, ele vai tirando o que é feio, o que está ruim, o que está torto, ele vai acertando a planta, e aquele ramo que está dando frutos, ele deixa para dar mais frutos ainda. Ou seja, ele não abandona o seu jardim. Vocês já viram um jardim abandonado? Do tipo, esse jardim não tem jeito, deixa ele aí. Deixa essas plantas morrerem, essas plantas são horríveis, não gosto delas, para que servem? Só dá trabalho, e dá muito trabalho, gente dá trabalho, igreja dá trabalho, família dá muito trabalho, filho dá muito trabalho. Da mesma forma que Deus cuida de nós, e o amor de Deus está em nós, nós espelhamos essa postura de amor paternal de Deus, amor divino, para os nossos filhos, porque nós não desistimos dos nossos filhos são nosso jardim, e eu preciso ajudar meu filho, mas ele não me ouve, ele não me escuta. Mas o jardineiro fiel, o jardineiro que é zeloso, ele não abandona o seu jardim, ele não desiste do seu jardim, até que ele veja que esta planta está se desenvolvendo. Um outro ponto da nossa mensagem que nós devemos refletir sobre esse texto é pensar que eu me esforço tanto, mas a minha vida não está dando frutos. Por quê? Porque queremos manipular a videira. Nós queremos manipular a videira. Eu vou falar uma coisa para você, e talvez você nunca tenha pensado nesse aspecto, mas a verdade é que se nós pudéssemos, se eu pudesse, é claro que eu manipularia Deus. Se eu pudesse, eu controlaria Deus. Tem um filme que é do Jim Carrey, né? Que ele faz lá o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso, que é o Deus, que é o autor, é o Morgan Freeman, né? E Deus fala para ele: eu vou entrar de férias. E aí entrega o poder de Deus para o Jim Carrey, né? E ele começa a brincar de Deus. É uma ficção, é uma brincadeira, jamais aconteceria, graças a Deus. Ele faz uma tragédia no mundo, porque todos nós, qualquer um de nós, se pudesse, controlaria Deus, colocaria as palavras na boca de Deus e as decisões, e me favoreceria. Claro, eu vou tomar decisões que venham a me favorecer, a minha família. É assim que nós somos. João 15,16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Segundo a palavra de Jesus, não existe um interesse na parte de Deus de não nos ajudar, de não nos favorecer, de não atender os nossos pedidos. É claro que Ele quer fazer isso, mas por que Ele não faz então? Porque nós somos plantas cegas,
não compreendemos, não sabemos o que é melhor para nós. Entretanto, o grande agricultor, ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é melhor, e foi ele que nos escolheu, e é ele que tem a visão do jardim, e é ele que sabe onde tem as ervas daninhas, e como pode cuidar de nós. Coisas que nós precisamos levar para o coração, e precisamos saber que a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Muitas vezes, nós queremos escolher as decisões no lugar de Deus, e tomar partido, e dar as direções, e dizer o que deve ser feito nos nossos ministérios na igreja, no nosso trabalho, na nossa casa. Nós queremos tomar as decisões finais, nós tiramos Deus dessa participação tão importante, que é o agricultor, aquele que vê todas as coisas. A raiz é quem sustenta a árvore, e não é o ramo que sustenta a raiz. É claro, todo mundo sabe disso, que a raiz é ela que sustenta o ramo, porque a seiva, ela precisa estar bem molhada, a terra tem que estar molhada, e aquela seiva vai ajudar com que aquela umidade da terra, quando nós regamos, né, a planta, vai se transformar em seiva, e vai fazer com que o alimento, o nutriente chegue aos ramos. A seiva vem da raiz para o ramo, e não o contrário. O último ponto que nós levamos para a nossa vida, temos que aprender isso. Por que eu tenho me esforçado tanto, mas não tenho gerado frutos? Porque queremos ser independentes da videira. Se o ramo, se o galho, se a florzinha, ela pudesse se desprender da árvore e sair voando por aí, e viajar como uma borboleta, e porque ela vê a borboleta passando, e acha tão lindo aquela borboleta, porque a borboleta voa e eu não posso, eu tenho que ficar preso ao ramo. E se ela pudesse, se passasse um vento, e arrancasse aquele raminho, e o levasse para longe, e esse ramo ia viajar, ia conhecer muitos lugares diferentes, ia ficar feliz, mas uma hora iria faltar nutriente, e esse ramo iria morrer, porque o ramo precisa estar unido à videira, e a videira é Cristo. No verso 20 a 21, ele diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Nós ouvimos as histórias de Jesus, as perseguições, quantas vezes ele foi contrariado, debochado, desprezado pelos homens. Os fariseus da época de Cristo achavam que ele era falso, e todo o seu ensinamento não tinha fundamento. Jesus Cristo passou por tudo isso, e quantas vezes cristãos são ridicularizados, eles são cegos espiritualmente, eles não têm a ação do Espírito, regeneradora do Espírito Santo, que nos faz compreender a vida sendo abençoada e guardada por um Deus zeloso, o grande agricultor. Então, o mundo olha para nós e nos agride, porque a nossa presença, ela traz uma consciência de pecado, de erro. Nós temos pecado, mas a nossa mensagem, a nossa presença, a palavra de Deus que nos acompanha no coração, e também a carregamos nas mãos, ela traz uma consciência, uma implicação, uma provocação a um mundo que se encontra em pecado, e esse mundo não gosta de se ver assim, de ser afrontado, de dizer, você está em pecado, existe pecado. O mundo moderno quer tirar da existência de todos os tempos essa palavra pecado, e o mundo nos odeia, tanto quanto odiaram o Senhor. Nós não somos maior do que o nosso Senhor.
E ele carregou essa sina e também vamos carregar. A seiva não é toda para você. É outra coisa que nós precisamos entender. Esse alimento que nos nutre, que nos alimenta, ela precisa ser passado adiante. Os ramos, eles glorificam a planta, eles embelezam aquela videira. A nossa presença, a comunidade de fé, a igreja florida, cheia, bancos repletos de cristãos, participando do louvor, isso faz com que a videira fique linda, bela, e Deus quer nos ver assim, participantes, embelezando, porque enquanto nós estivermos aqui na casa do Senhor, participando, embelezando, abrilhantando o trabalho da igreja, nós estaremos glorificando o agricultor, aquele que cuidou, aquele que fez aquela planta se desenvolver. Caminhando para a conclusão do nosso estudo de hoje, não existe, irmãos, fronteira entre vida espiritual e vida secular. O pregador falou muito da igreja, falou muito das experiências da igreja, ministérios, os relacionamentos dentro da igreja que precisam ser cuidados com amor, com zelo. Ele falou da igreja? Não, eu estou falando também da nossa vida durante a semana, a vida que se desenrola nos meios profissionais, nos corredores de trabalho e também no nosso lar. Não existe fronteira. Tudo que serve para a vida espiritual, dentro da igreja, são lições que você vai levar para fora, porque quando você estiver lá no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, na sua casa, você também está ligado à videira, o tempo todo ligado à videira. Vida espiritual, vida secular, elas são uma coisa só tem vida. E outra coisa, Deus vai te dar condições diferentes do outro. Você precisa saber que assim como eu olhei para o meu jardim e vi que aquela planta, ela ficou bem no sol, mas aquela outra, ela fica bem na sombra, aquela outra fica bem em lugar úmido, e uma outra, eu tenho que ficar todo dia cuidando dela e colocando uma comidinha ali para ela, nutrientes. As pessoas precisam de cuidados diferentes. A igreja é assim, sua casa é assim. Você tem um filho que você fala uma coisa, ele entende tudo, rápido. O outro filho, você precisa explicar. O outro filho, você precisa, toda semana, dar um passeio com ele no shopping, dar um presentinho para ele, dar um abraço, assistir um programa de televisão junto com ele. Você precisa fazer um elogio para ele. Quantas vezes você não elogiou, deixou de elogiar o seu filho? Porque você só critica ele. Você não pode tratar os dois filhos de maneira igual. Eles são diferentes, pessoas diferentes, cuidados específicos. É assim na igreja, é assim em casa, é assim com a sua esposa, com o seu marido, com o seu vizinho, com a sua mãe. Cada pessoa é uma planta diferente. E assim Deus vai te dar condições diferentes do seu irmão. Não adianta você ficar com inveja dele, que eu queria aquele ministério que ele tem, eu não gosto do meu, mas Deus te deu esse. Então Deus não espera de você sucesso, só obediência, e você vai ser muito feliz. Mal sabe você que se você conseguisse aquele ministério daquele irmão, você seria profundamente triste, não vai ser feliz. Deus sabe, Ele é um bom agricultor, Ele sabe das coisas, Ele sabe. Deus vai te nutrir com porções diferentes do outro. Quando eu era bem novo, e agora também eu sou assim, né? Não, agora menos, que eu comecei a ler mais, comecei a estudar mais, mas quando eu era mais novo, eu tinha chegado à conclusão que os outros alunos da escola, eles liam um livro e entendiam mais rápido do que eu. Alguns alunos liam um livro uma vez só e entendia tudo. O outro lia, tinha que ler 3 vezes. Eu tinha que ler 3 vezes o livro. Tem que ler mais. Não entendi, professor. Não entendi, professor. E o professor tem que saber que os alunos são diferentes, entendem coisas diferentes, matérias diferentes, disciplinas diferentes.
Algumas disciplinas você vai ter extrema facilidade para compreender, mais do que todo mundo. Outras você vai ter que ler o livro 3 vezes. Mas de tanto ler, essa coisa de 3 vezes diminuiu. A gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, porque Deus me colocou para ler muito. E a gente vai ficando mais inteligente, vai ficando mais sábio, vai compreendendo as coisas com mais facilidade através do exercício. Deus pode colocar você para fazer exercícios que você vai reclamar. Por que eu tenho tanto esforço e aquele irmão parece que está de férias? Por que meu pai manda eu varrer o quintal e o meu irmão vai só limpar a porta? Ou vai ajudar minha mãe a lavar a louça? Por que meu pai manda um filho lavar o carro e o outro só vai na padaria comprar um pão? São coisas diferentes que Deus sabe que você pode fazer, que você sabe fazer, e é o caminho que Ele traçou para você se aperfeiçoar. Para terminar nossa reflexão desta noite, quando estamos ligados à videira, não importa o sucesso ou fracasso, pois só importam 3 coisas: confiança, obediência e amor. Confiança, obediência e amor. Que possamos levar para a nossa vida, irmãos, essa direção de felicidade, porque Jesus Cristo é a videira, e nós temos que estar ligados à videira. A videira é Cristo, e se manifesta, e se mostra para nós, através da sua palavra. Cristo está na palavra, temos que estar ligados na palavra, ligados em amor, porque o que nos une é o amor de Cristo, é o que dá liga à planta, é o que nos dá comunhão, e o que vai nos dar felicidade, que vamos levar para a nossa casa hoje essa lição: confiança, obediência e amor, porque Ele é a videira, e sem Jesus Cristo, nada podemos fazer, nada podemos fazer.